Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira para trazer aquela palavra, aquele insightzinho, né? Para você passar aí a semana tranquila e pensativa, porque esse é o motivo de eu estar aqui nessas redes sociais, me expondo, fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que eu sempre vou falar isso, que para mim sempre vai ser uma novidade. É justamente isso, é trazer um ponto de inflexão na sua vida, para que você fique pensando, e que eu torço muito para que esse pensamento possa gerar alguma ação, para que essa ação possa gerar alguma mudança na sua vida, né? E que essa mudança seja uma mudança boa, uma mudança radical e uma mudança produtiva que vai trazer um resultado assim imenso na vida de quem está assistindo. Beleza? Então, já puxando essa palavra pensamento que eu falei logo no começo, né? Que esse gatilho é como se fosse um gatilho que eu tô trazendo aqui para sua mente, né? Que esse gatilho gere esse pensamento e que esse pensamento gere uma emoção, deixando mais completo, né? Que esse gatilho gere um pensamento, que esse pensamento gere uma emoção, que essa emoção gere uma ação e dessa ação gere um resultado positivo e um resultado bom para a vida da gente, né? E quando a gente fala nessa questão de pensamento, é interessante porque o nosso pensamento, se a gente for aprofundar e se a gente for falar especificamente do pensamento, aí vem uma gama de situações e uma gama de conceitos que eu posso trazer aqui, que você vai ficar, caramba, como assim? Por exemplo, essa semana eu estava falando com um colega meu lá no meu antigo trabalho sobre o medo, né? Sobre o medo, porque puxou essa questão quando a gente estava tocando no assunto da minha mudança de rota, né? Drástica, que quem me acompanha conhece, né? Que eu era extremamente estável, tudo aquilo, tinha meu empreguinho, meu salário muito bom, não sei o que, e daí eu pedi para sair, para seguir esse projeto que eu tinha no meu coração e que Jesus colocou na minha cabeça para eu seguir. Então ele falou, ele não, né? A gente tava conversando que, caramba, velho, o cara tem que ter muita coragem mesmo, porque o medo fala mais alto. E aí veio na minha cabeça, né? Essa questão do medo. Que se a gente for pegar essa simples palavra, mas que gera um vendaval e uma tempestade gigantesca no nosso pensamento, e a gente associar ela porque assim, o medo, a ansiedade e o estresse, se a gente for parar para pensar, elas têm ali, né? As três têm ali um ponto em comum, que é a detecção de perigo, entendeu? Eu sei que esse conceito, medo, estresse e ansiedade, no mundo acadêmico ainda é um pouco discutido, porque não tem um conceito formado, principalmente no estresse, mas não tem um conceito comumente formado por todos os cientistas, pelo meio acadêmico, sobre essa palavra. Mas um ponto que é muito abordado entre todos é essa parte em comum, que é a detecção de perigo. Então, essa detecção de perigo que nós temos, que isso vem há milhares de anos, desde quando o nosso cérebro foi construído, que quem me acompanha também sabe que eu falo que o nosso cérebro, ele é primitivo, ele é primata, ou seja,
a formação e o jeito e a estrutura dele foi feita há milhares de anos e foi construída há milhares de anos. Por isso que nesse mundo, no mundo atual, a gente, quando não gerencia, mas quando a gente não administra, vamos falar assim, quando a gente não administra de forma certa o nosso cérebro e as nossas emoções, a gente tem muita dificuldade de lidar com o mundo de hoje, com essas atualidades, com essas facilidades que o mundo hoje tem. Porque, parando para pensar, se a gente for lá para a época primitiva, para a época de caçador, coletor, lá na savana africana, que é historicamente de onde os primeiros seres humanos vieram, a gente vê que a detecção do perigo, ela era primordial para a sobrevivência humana. Pensa comigo, tu tá lá na savana africana, tu é um homem, um primata na savana africana com, sei lá, inúmeros tipos de predadores e correndo um risco iminente de você morrer. Então essa detecção de perigo, esse medo, ele vem com a gente há muito tempo. Então, quando esse medo, porque o medo é iminente situação de detecção de perigo, entendeu? Você vai morrer, um assalto, uma batida de carro ou qualquer coisa desse tipo. Então, o corpo, ele precisa dessa detecção de perigo iminente para ter reações que a gente não controla, tá? Não controlamos. A emoção, ela não é controlada, nem se você quiser você controla, porque ela vem sem você mandar, sem você perceber. Então, agora o sentimento, ele pode ser gerenciado, ou seja, não gerenciado, mas ele pode ser polido. Então, só para frisar aqui, a emoção, ela acontece, ela tem começo e final muito rápido, entendeu? Agora o sentimento daquela emoção é que perdura por muito tempo, entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar isso aí. Então a emoção, ela é extremamente rápida, ou seja, você sentiu raiva de alguém, isso é uma emoção que toma você ali e você fica com calafrio ou qualquer situação desse tipo. Mas você sente raiva naquele momento. Você não sente raiva durante muito tempo dessa pessoa. Você acha que sente, mas não é. É o sentimento que perdura no seu cérebro, como se fosse essa cicatriz aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse isso. A emoção, ela cria essa cicatriz e vai embora. E o sentimento, que é essa cicatriz, ela fica no seu cérebro, como se fosse uma sinapse, uma conexão. Que quando você vê aquela pessoa, aí você gera esse sentimento, que aí sim, da geração desse sentimento, aí é que vem essa emoção de raiva, que é curto prazo. Aí depois acaba, o sentimento fica, e aí você fica repetindo isso várias vezes, ou seja, o seu cérebro, ele aprende que você tem raiva daquela pessoa. Então toda vez que você vê aquela pessoa, então o sentimento, ele gera uma emoção rápida daquela pessoa. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então eu tô falando que do mesmo jeito que você aprende a ter raiva, aprende a isso, aprende aquilo, da mesma forma você também aprende a ter medo de alguma coisa. Entendeu? Então, quando você percebe que o medo, por incrível que pareça, você não nasceu com ele, ele é aprendido,
Então muita coisa muda na sua vida a partir daquela geração de pensamento correto. Não é aquele pensamento baseado num falso eu que eu falei segunda passada e gerou assim um burburinho só. Porque o que é que acontece? Essa questão do pensamento é porque já chegou aqui o tempo de encerrar, mas eu vou sintetizar. Depois eu posso falar mais sobre isso. Que o pensamento, muita gente pensa que é o pensamento, ou seja, o pensamento controla as suas ações por muitas e muitas vezes. Então, muita gente quer morar e quer fazer do pensamento a sua vida. Ou seja, eu tive uma intuição aqui, eu vou seguir isso. Não, que meu pensamento está mandando eu fazer isso, então eu vou fazer isso e aquilo. Então muitas pessoas, elas são guiadas pelo pensamento. E isso é muito perigoso. Muito, mas muito perigoso. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Depois eu posso também fazer uma série falando só sobre essa questão do pensamento. Mas voltando, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o medo, ele é aprendido. Então, que essa semana a gente consiga entender, pelo menos esse ponto, entender que o medo, ele é aprendido. Então, muitas das vezes a gente tem medo de alguma coisa que a gente aprendeu que aquilo é perigoso. Mas quando a gente vai na realidade e desconstrói todo esse medo de alguma coisa, você percebe que não era aquilo que tinha aquela criação, aquela imagem que o seu pensamento fez te impedindo de tomar alguma ação. Tá entendendo? Então isso aconteceu comigo por muitas ocasiões, muitos acontecimentos, e por muito tempo eu tive medo de muita coisa, pensando e que foi construído em mim, que eu aprendi que aquilo era perigoso, entendeu? E que eu precisava me afastar. Então, quando eu fiz essa desconstrução, eu entendi que, peraí, não é tudo isso que as pessoas falavam e que eu tinha na minha cabeça, ou seja, que eu aprendi, que colocaram dentro da minha cabeça. Então, que essa semana não deu para construir tudo que eu queria aqui, mas pelo menos que essa ideia fique na sua cabeça. Que quando você sentir medo, ou quando o seu pensamento trouxer essa emoção de medo na sua vida, e que foi criado um sentimento a partir daquela emoção, que você pare um pouco e reflita, ou seja, sai um pouco dessa tua caixinha do pensamento, que mais uma vez o pensamento, ele é muito perigoso, porque o pensamento mal construído, ou seja, a partir da sua noção de eu, da sua falsa noção de eu, que foi aquilo que eu falei, que você que acha que conhece você, na verdade, você não conhece nada de você. Isso é apenas um condicionamento mental criado a partir da construção de suas memórias. Então, esse que você acha que é você de verdade, com todos esses medos, com todas essas ansiedades, traumas, isso foi construído dentro de você. Então esse seu pensamento, essa sua caixinha que você acha que é você, ela foi criada a partir de vários traumas, tanto da sua família quanto da sua infância. E esse medo, ele tá aí no meio, criado também, foi aprendido. Então muitas coisas que aí eu posso
entrar até no campo da ansiedade, que é trazer para o presente um medo do futuro, uma detecção de perigo do futuro, de possível perigo no futuro, que realmente, assim, 90% eu posso dizer que de tudo que você pensa e de tudo que você tem medo, na verdade nunca vai acontecer, ou seja, que é a ansiedade. Então, muitas coisas que acontecem na sua vida hoje, isso foi construído. Então, eu sei que é fácil falar, mas isso eu aprendi assim, ó, na raça, na dor, que você pode desconstruir e reconstruir a partir da sua correta noção do eu, da sua consciência plena, do seu estado de presença. Então, para que essa semana aí já ficou gigante, mas que essa semana você possa parar um pouco para pensar e sair um pouco fora dessa caixinha, desses seus medos, desses seus traumas e desse seu pensamento condicionado a partir de uma falsa noção de você mesmo. Beleza, pessoal? Então, vamos embora, que a vida tá aí, ela tem que ser vivida da melhor forma, beleza? Um abraço.